Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Gente, vocês não têm ideia da minha alegria, de tudo aquilo que eu tenho recebido ao longo das nossas aulas, nos nossos fóruns e também lá no meu Instagram, Professor Eduardo Galante. Pessoal, muito obrigado, a participação de vocês é muito especial, isso credencia o meu trabalho, isso faz com que eu cada vez mais me sinta motivado. É isso aí, gente, eu quero todo mundo participando. Algumas pessoas, inclusive, mencionaram o fato da do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente terem regras muito específicas e que isso dificulta um pouco o estudo. Gente, dificulta, mas você está estudando. Pior é quem não estuda. E como que você deve suprir isso? Realizando bastante exercícios. Eu ainda não tive essa condição, mas eu irei propor para o senhor coordenador aqui, a senhora coordenadora do nosso curso, eu pretendo, se Deus quiser, numa outra oportunidade, fazer um curso de Estatuto da Criança e do Adolescente só de questões comentadas. Imagina que legal ter um curso só de questões comentadas? É claro que é um projeto, eu vou propor ainda a senhora coordenadora, tomara que tenha, seja possível isso, beleza? Mas vamos dar sequência, vamos lá? Gente, na aula anterior, olha, você não pode deixar de fazer revisão. Na aula anterior, eu falei do acesso à justiça pela criança e pelo adolescente, pois são sujeitos de direito. Eu falei da vara da infância e da juventude. Eu falei como é feita a determinação da competência no caso, então, de uma ação que será levada à vara da infância e da juventude. Inclusive, falei quando ocorrer um ato infracional, como deve ser essa competência. E depois eu falei da execução das medidas socioeducativas, onde as mesmas deverão ser executadas. Por fim, eu falei ali da obrigação, ou seja, do papel do juiz para, no caso de autorizar criança e adolescente a participarem de determinados eventos. Lembram lá? Gente, não deixem de fazer estas revisões. Vamos dar sequência? Repito, nós iremos entrar numa parte bem assim turbulenta, mas não se preocupem, guarde ideias, tá? Inclusive, foi até bom eu falar nesse detalhe. Um de vocês, um aluno nosso, falou: professor, o senhor não coloca número de artigos nas suas aulas. Não coloco porque isso demanda o quê? O gasto de parte do seu cérebro com informação desnecessária. O que importa é você guardar a ideia, guarde o assunto. É isso que é cobrado em prova e você, ao resolver questões, você irá descobrir isso, tá bom? Vamos dar sequência? Vamos lá? Vem comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 17, gente. Nós estamos estudando a Lei 8.069 e respectivas atualizações. Nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, olha só, eu quero chamar a sua atenção agora porque é o seguinte, nós vamos entrar numa parte do curso que, olha, foi extremamente modificada no ano de 2017. E se é novidade, banca ama. Novidade, banca ama. Gente, as nossas próximas aulas, 17, 18, 19, o que tem de artigos que foram modificados ou inseridos no ano de 2017 não é brincadeira. Por isso, por favor, atenção máxima. Quero vocês todos comigo. Vamos lá. Dando sequência ainda, existe um finalzinho lá do acesso à justiça que trata especificamente dos serviços auxiliares. Nós sabemos, pessoal, e se você não sabe, lá no nosso Código de Processo Civil, existe uma máxima que é o seguinte: o juiz, ele não pode ficar sem decidir. Ele não pode, ele tem que decidir. E muitas vezes, gente, o juiz sabe muita coisa, mas não tem como saber de tudo. Por isso mesmo, ele conta com a ajuda de muitas pessoas. Inclusive, ele sozinho não tem como fazer todas as atividades da vara da infância e da juventude. Por isso mesmo, ele conta com a ajuda de pessoas. Então, são sobre estas pessoas que nós iremos falar. Os serviços auxiliares. Quem são?
Caberá, pessoal, ao Poder Judiciário, isso quando fizer a sua proposta orçamentária, porque tudo demanda dinheiro, tem que haver a previsão de recursos para que seja feita e mantida uma equipe multiprofissional. Quem é esta equipe interprofissional, tá? Ela é o seguinte, é uma equipe de profissionais que irão assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Porque, por exemplo, nós sabemos que existem situações muito específicas, situações muito peculiares e que, então, necessariamente precisa da intervenção dessa equipe interprofissional. Esta equipe, então, é uma equipe importante porque ela ajuda a Justiça da Infância e da Juventude assessorando a autoridade. Entre outras competências, já que não são esta que eu irei dizer, não é a única, mas tem uma delas que é a principal, que é essa aqui, ó. Competirá, gente, a equipe interprofissional, tá? Evidentemente, dentre aquelas que foram reservadas pela legislação local, e aqui eu quero chamar sua atenção quanto isso aqui, local, professor, foi a Justiça do Estado da Bahia, então leve em consideração a lei lá do Estado da Bahia, tá? Então essa equipe interprofissional, tá? Ela terá uma atribuição importantíssima. E que atribuição é essa? Ela deverá fornecer subsídios por escrito, ou seja, deverá fornecer dados por escrito, deverá fornecer informações concretas que realmente sejam relevantes e poderá fazer isso por escrito. E isso será feito mediante laudo. Então, esta equipe irá fornecer esses subsídios mediante laudo. Ou ainda, essa equipe poderá fazer isso de maneira verbal. Sabe onde? Na audiência. Pode ser que o juiz, então, convoque qualquer destes profissionais para a audiência. E lá, gente, ele faça as perguntas necessárias, tá bom? Então, essa equipe, ela irá ajudar o juiz nesses aspectos, ou seja, irá fornecer para o juiz, ali vamos dizer, informações, vai fornecer dados, fornecer ali tudo aquilo que é necessário para que o juiz possa conduzir o processo com maior efetividade possível. Além disso, essa equipe, gente, ela poderá desenvolver, vamos dizer lá, trabalhos de aconselhamentos, trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção, tudo aquilo que for necessário, gente, que seja, no caso ali, feito e pedido pela autoridade judiciária. Evidentemente que esta equipe, evidentemente por ser uma equipe profissional, goza, entre outras coisas, do ponto de vista técnico respeitável, ou seja, o juiz irá respeitar ali o ponto de vista técnico dessa equipe interprofissional. Mas o que mais me importa disso tudo aqui, gente, é isso aqui, ó. Essa equipe, então, ela vai fornecer subsídios escritos mediante laudos ou ainda vai fornecer subsídios verbalmente e isso será feito na audiência. Tudo isso para ajudar o juiz a fazer com que o processo tenha maior efetividade. Olha, na ausência ou na insuficiência, gente, de servidores que sejam integrantes do Poder Judiciário, que sejam responsáveis pela realização de estudos psicossociais, ou ainda de quaisquer outros servidores que sejam responsáveis por outras espécies de avaliações técnicas e que são exigidas ou por lei ou por determinação judicial, gente, sabe o que poderá fazer o juiz? Nesse caso, gente, o juiz, ele poderá proceder à nomeação de perito, e isso será feito nos termos do Código de Processo Civil. Então, olha só isso aqui, gente. Nós sabemos, a vocês que estão aqui comigo, se não sabem, aqueles que não sabem irão saber, é o seguinte, quando você vai numa vara da infância e juventude, lá não é feita tão e unicamente do juiz. O juiz é a autoridade, ele é o órgão do Poder Judiciário. Mas lá existem profissionais, são chamados os servidores, e também, né, no caso aqui, identificado como auxiliares, que irão ajudar o juiz em diversos aspectos. Nós temos diversos servidores lá. Mas existe especificamente alguns servidores que são responsáveis
por realizarem estudos psicossociais. Então, no quadro do Poder Judiciário, dos servidores do Poder Judiciário, por exemplo, existem os psicólogos, existem os assistentes sociais, existem pessoas que são qualificadas para fazer os estudos psicossociais, tá bom? Aquelas pessoas que são responsáveis por fazer avaliações técnicas. Esses estudos, estas avaliações, podem ser exigidos tanto por lei como também por determinação judicial. É normal, vou dar um exemplo aqui, que uma criança que tenha sido vítima, por exemplo, de violência praticada pelos pais, que ela seja acompanhada por psicólogos, para que o psicólogo possa identificar a dimensão do fato. Isso é só um exemplo. Mas suponha-se, nós sabemos que existem diversas limitações, suponha-se que não tenha condições, que não existam pessoas com estas, vamos dizer assim, competências dentro ali daquela vara da infância e juventude. Por algum motivo não existe. Nesse caso, gente, o juiz poderá nomear um perito. E isso vai ser feito nos termos do Código do Processo Civil. Quando você estuda o Código de Processo Civil, lá tem alguns artigos que tratam especificamente da nomeação de perito. E lá, então, tem as regras todinhas. Aqui para o nosso estatuto, basta você saber que, se não tiver essa pessoa qualificada nos quadros do Poder Judiciário, o juiz irá nomear, então, um perito. Beleza? Tranquilos? E mais? Agora nós chegamos naquela turbulência. Gente, isso aqui é top demais. Olha aqui para mim, vem cá. Eu gosto de dar aula, gente, e eu sei o seguinte, eu me esforço cada vez mais para melhorar a minha metodologia, a minha didática. Nós sabemos que não existe uma única metodologia, uma única didática que seja capaz de atender a todas as necessidades. Nós sabemos disso, não tem uma teoria que seja possível atender a todas as demandas. Mas nós temos como obrigação procurar aquilo que é de melhor dentro de cada uma delas. E eu, gente, faço isso. Eu gosto muito de pesquisa e eu pesquisei recentemente vários editais para diversos concursos que cobram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem uns que são malvados, que colocam simplesmente assim, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí você estuda 267 artigos e sabe quantas questões que caem na sua prova? Uma. Mas aquela uma pode ser a diferença entre ser aprovado e não. Então justifica. E aí, por que, professor, esse discurso todo? Porque, gente, em quase todos os editais que eu li, que eu estudei, eles estavam cobrando o tal do procedimento. Sabe por quê, gente? Porque procedimento, ele utiliza muito das regras processuais. Quem é operador do direito, quem é formado em direito, sabe que as regras de direito processual, são terríveis. As regras do direito processual são regras difíceis. E, evidentemente, o que a banca faz? Vou cobrar isso no ECA. Por quê? Dada a dificuldade. Mas nós estaremos preparados. Nós não temeremos isso. Você acha mesmo que nós iremos nos render a isso? Não. Nós iremos aprender. Vamos estudar aqui as principais regras quanto aos procedimentos que devem ser feitos, adotados na vara da infância e da juventude. É assim que eu quero, gente. Olha, vamos treinar difícil para jogar fácil. Simples assim, tá bom? Vamos lá? Vem comigo então. Gente, os procedimentos, olha, é assegurada, tá? Será assegurada, e isso, sob pena de responsabilidade, significa dizer que quem não agir desta forma irá responder. A prioridade absoluta na tramitação de processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Gente, sabe o que significa isso? Lembram, no caso de ter uma ação, no caso de haver uma ação envolvendo criança e adolescente, esta ação terá prioridade de tramitação sobre os demais processos. Então tem um processo envolvendo uma adolescente e tem um processo envolvendo algum de nós que já somos adultos. Evidentemente que essa criança e esse adolescente, o processo dela terá prioridade. E olha que mais interessante, isso eu vi, gente,
caindo em concursos bem recentes, bem recentes. Então, por favor, atenção máxima com isso aqui, tá? Prioridade absoluta de tramitação, guarda essa ideia. Pronto, você já sabe que as ações, então, envolvendo crianças e adolescentes terão prioridades absolutas na tramitação. Os prazos que forem estabelecidos para estes procedimentos, então nós sabemos que nas ações envolvendo crianças e adolescentes terão prazos, vários prazos para se cumprir determinados projetos, determinados processos, determinados atos. Todos eles serão contados da seguinte forma. Os prazos, gente, eles serão contados em dias corridos. O detalhe que merece ser, né, no caso aqui, chamado a sua atenção é isso aqui, ó. Quando for se contar os prazos, quando for se contar os prazos previstos aqui, deve-se excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento. Sendo proibido, aqui não existe a prerrogativa do prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. Gente, isso aqui despenca em prova. Então, nos prazos envolvendo as ações que tem como, né? Tem como, então, polo ali, tem como agentes, crianças e adolescentes, os prazos, então, serão contados em dias corridos. Exclui-se o dia do começo da contagem desses prazos e inclui o dia do vencimento. Professor, Fazenda Pública e Ministério Público, vai ter o prazo em dobro? Não, não vai ter, tá? Muito cuidado com isso aí. E mais, perda ou mesmo suspensão do poder familiar. Gente, olha só, eu quero que você raciocine aqui comigo. Imagine uma situação terrível em que o pai e a mãe, e isso nós já ouvimos diversas vezes, e eu quero só dar um exemplo aqui. Imagine um caso onde o pai e a mãe sejam acusados de praticarem abuso sexual contra os seus filhos. Por mais terrível que isso possa parecer, isso é uma realidade, isso é uma triste realidade. São números alarmantes que nós temos nesse país. Pois é, justificaria, gente, uma criança permanecer com um pai ou com uma mãe que praticam, né, abusos sexuais contra essa criança? Não é o caso, não é. Da mesma maneira, não é porque uma mãe ou um pai não tenha condições financeiras ideais que isso por si só justificaria, né, a perda do poder familiar. Então, percebam comigo que são situações muito tênues, são situações assim que a gente deve ter a maior delicadeza para se tratar. E vocês, como profissionais que estão aqui comigo, sabem muito bem do que eu estou falando, porque vivenciam isso. Vocês estudantes, vocês sabem disso. E nós iremos tratar desse assunto de maneira bem técnica. Bom, então vamos lá. O procedimento, gente, para a perda ou suspensão do poder familiar. Como é que ele terá início? Ele terá início por provocação ou do Ministério Público ou de qualquer pessoa que tenha interesse naquela situação, mas tem que ser um interesse legítimo, tá? Então, tudo bem. Suponha-se que exista um motivo muito grave. Por exemplo, a criança esteja sofrendo abuso sexual por parte dos seus pais. Nesse caso, gente, a autoridade judiciária, o juiz, tá? Depois de ouvir o promotor de justiça, ele poderá decretar a suspensão do poder familiar. E isso poderá ser feito de maneira liminar ou incidental. Liminar, gente, é algo que vai acontecer antes da decisão final. Então é o seguinte, olha, eu vou explicar isso aqui me afastando um pouquinho do direito, mas por favor, é só para que você fique mais à vontade. Liminar é o seguinte, suponha-se que eu queira algo, então a decisão final. Só que às vezes, gente, o que eu quero, se eu for esperar o processo até o fim, pode ser que aquilo que eu quero não dê mais tempo de ter, pois quando chegar lá pode ser que não exista mais. Vou te dar um exemplo, só para você entender.
Suponha-se que eu queira, então, que aquela criança permaneça aqui no Brasil, que ela não possa sair de jeito nenhum. Se o juiz não me der esse direito agora, pode ser que o pai daquela criança pegue ela, leve embora para o exterior e já era. Ou seja, não vai adiantar. Liminar é algo que eu vou, então, pedir com bastante antecedência. Incidentalmente, é algo que eu vou pedir durante o processo. Ou seja, liminar é antes de começar o processo ou concomitantemente com o processo. Ou seja, liminar é algo que eu peço ou antes de começar o processo, ou no mesmo dia que iniciar o processo. Incidentalmente, é algo que eu vou pedir depois que o processo já começou, mas porém não chegou no fim. Incidentalmente, resumindo, é no meio. Liminar é antes. Então eu poderei pedir isso, tá? Ou seja, havendo um motivo grave, o juiz, gente, depois de ouvir o Ministério Público, o juiz, depois de ouvir o promotor, ele pode decretar a suspensão do poder familiar. Ele pode fazer isso de maneira liminar ou incidental. E isso, gente, irá prevalecer até que haja o julgamento definitivo da causa. E nesse caso, nesse tempo, professor, com quem que ficará a criança? A criança ficará com uma pessoa que seja idônea. E essa pessoa irá ficar com essa criança após, então, assinar o termo de responsabilidade. Gente, isso aqui cai muito em prova. Muito. Então, por favor, havendo motivo grave, tá? Não é qualquer motivo, não. Então, nesse caso, o juiz pode, depois de ouvir o promotor de justiça, decretar a suspensão do poder familiar e ele poderá fazer isso de maneira liminar, antes de começar o processo ou incidentalmente, durante o processo. Recebida a petição inicial. A vocês que não são operadores do direito, é o seguinte, petição inicial, petir, né? Petição vem do latim, pedir. Então você irá dar entrada com a ação. Até para virar ação, gente, você primeiro faz um documento, o advogado faz um documento chamado petição inicial. Ou o advogado, ou a defensoria, quem quer que seja o encarregado ali, faz um documento, então, que se chama petição inicial. Esse documento, depois que dá entrada lá no Poder Judiciário, que ele for distribuído e que o juiz praticar o primeiro, né, vamos dizer ali, o primeiro ato, que é sanear, ela vira uma ação. Então, petição vem pedir, ou seja, é o que você quer. Assim que o Poder Judiciário receber essa petição inicial, a autoridade judiciária vai determinar de maneira concomitante ao seu despacho e independentemente de que haja requerimento do interessado, a realização, gente, então, de um estudo social e também de uma perícia feita por equipe interprofissional multidisciplinar para comprovar se realmente ali estão presentes aquelas causas que justificam a suspensão ou a destituição do poder familiar. Vamos lá. Então você entrou com um pedido de suspensão ou destituição do poder familiar. Só porque você pediu, o juiz vai dar? Não, gente. O juiz vai nomear então ali uma equipe para saber se justifica os motivos pelos quais você está pedindo. Suponha-se então lá, né, que o interessado fala, olha, eu quero a destituição, eu quero a suspensão do poder familiar porque os pais daquela criança abusam dela sexualmente. Opa, o juiz então vai nomear ali uma equipe de perícia, uma equipe profissional multidisciplinar para, olha, estão me dizendo que o pai faz isso. Será que é verdade? Então, nesse aspecto você tem que ter cuidado. É dessa forma, tá bom? Beleza. Aí, gente, suponha-se que os pais desta criança ou deste adolescente sejam de origem, tá, das comunidades indígenas. Aí o bicho pegou. Porque aí é o seguinte, não são, do ponto de vista do nosso estatuto, não são pessoas que terão o mesmo tratamento. Terão o mesmo tratamento, mas terão algo mais. Por quê? Nesse caso, será obrigatória a intervenção de uma equipe que seja interprofissional ou multidisciplinar, que seja composta, inclusive, por representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. Então, da equipe
equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá participar lá daquela perícia ou daquele estudo social deverá necessariamente, se for os pais de origem de comunidade indígena, desta equipe deverá então participar um profissional que seja lá integrante do órgão federal responsável pela política indigenista. Aí, beleza, já dei entrada, já fiz lá, pediu estudo social, isso o juiz, tá? Já pediu também lá o estudo, já fez a perícia, aí aquela pessoa que está sendo acusada, gente, ou seja, o requerido, ele será citado. Citado para quê? No caso, os pais. Vamos nesse exemplo que eu dei. Os pais deverão, no prazo de 10 dias, oferecer uma resposta escrita. Isso eu estou falando os pais, pessoal, só para entender. É um exemplo que eu estou dando. Então, no exemplo que eu dei, os pais foram acusados de abusar sexualmente dos seus filhos. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Porque nesse caso aqui, o requerido pode ser qualquer pessoa que esteja no polo ali, ó, como acusado na ação, tá? Então, nesse caso aí, o requerido é o acusado, tá? Ele será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer uma defesa escrita. E aí, nesta defesa, ele deverá falar, por exemplo, quais são as provas que ele tem a favor dele e também quais são as testemunhas que ele possui, quais são os documentos que ele tem para comprovar a sua inocência. Como que será citado o acusado? Gente, a citação do acusado, a citação será pessoal. Só não será pessoal se não tiver como ser feita pessoalmente, tá bom? Não, professor, os pais, vamos dar um exemplo aí, no caso, o acusado está preso. Se ele está preso, então o oficial de justiça vai lá na cadeia onde ele está preso e faz para ele a citação pessoalmente. O que é citação, gente? É um documento oficial do Poder Judiciário solicitando, não, determinando que o acusado venha se defender. Então, citação é documento para informar o acusado que ele precisa se defender. Ele é obrigado? Não, mas se ele não for, tudo que for, então, falado contra ele será considerado verdade, tá bom? Suponha-se que o servidor da justiça, o oficial de justiça, tenha ido 2 vezes lá no local, no endereço indicado lá na petição, e chega lá, não encontre de jeito nenhum esse cidadão. Nesse caso, gente, o oficial de justiça, tá? Então, que é vamos dizer, o servidor encarregado por fazer isso, o que ele vai fazer? Ele foi lá 2 vezes no local e não encontrou. Ele vai ver o seguinte, eu tô achando que esse pessoal tá se escondendo de mim. Ele vai perguntar para a família, cadê essa pessoa? Cadê esse acusado? Eu não sei. Ele bateu na casa, não tem ninguém da família. Ele vai no vizinho. Olha, que dia que você viu esse rapaz aqui? Eu preciso falar com ele. E aí, então, o vizinho, gente, tá? Receberá o recado ou familiar falando o seguinte, olha, o oficial de justiça falou que vai voltar aqui no tal dia e tal hora para falar com o senhor. Ou seja, vai dar o recado para o acusado, gente. Então, nesse caso específico, o oficial de justiça foi lá 2 vezes, não encontrou o acusado, mas encontrou um familiar, deixa recado pro familiar. Olha, avisa para esse cidadão que está sendo acusado que eu voltarei aqui em tal dia e tal hora para falar com ele. É a chamada citação por hora certa. Na hipótese dos genitores, ou seja, dos pais, suponha-se que os pais estejam em local incerto e não sabido. Eu não sei onde os pais estão. Como que esses pais serão citados nesse caso? Eles serão citados, gente, por edital. E por qual prazo, professor? 10 dias. E será uma única publicação. E não vai ter o envio de ofícios para a localização. Simplesmente é o seguinte, cite. Se eles vão ler, se não vão, se vão saber ou não vão, já era. Não vai haver ofício para localização. Suponha-se que o acusado não tenha condições de pagar um advogado. Pois se ele pagar o advogado, ele terá então ali o prejuízo, né, do seu sustento ou de sua família. Nesse caso, gente, poderá, tá? Poderá. Isso será feito quando? Em cartório. Ele poderá, então, pedir ali a nomeação de um advogado dativo. E, nesse caso, esse advogado é quem irá fazer a defesa dele, tá? E, nesse caso, quando é que vai começar o prazo para a defesa? A partir do momento que houver a intimação do despacho de nomeação do defensor dativo.
Professor, e se o requerido ou acusado, tá, para ficar mais fácil para você, tiver preso? Nesse caso, o oficial de justiça, gente, deverá perguntar lá no momento que ele foi citado se deseja se ele deseja ter um defensor nomeado. O oficial de justiça chega lá na cadeia e fala: meu amigo, tá aqui, ó, citação para você se defender. Você vai querer um advogado, um defensor? Vou. Aí o oficial de justiça certifica tudo isso. Sendo necessário, se for necessário, gente, a autoridade judiciária, ela poderá requisitar em qualquer repartição ou ainda em qualquer órgão, qualquer documento que seja de interesse daquela causa, viu? Ou seja, isso pode ser feito tanto por iniciativa do juiz, como também pode ser feito pelo interesse das partes ou do Ministério Público. O mais importante tem algum documento que estão nos órgãos aí que interessa para a causa? Tem. Pede para esse documento vir para cá. Olha, se não for contestado o pedido, suponha-se que o acusado, então, não se defendeu, tá? E olha, e se tiver sido concluído o estudo social e a perícia realizada pela equipe. Então, aquela perícia, aquele estudo social que o juiz pediu para realmente saber se justifica ou não aquele pedido de suspensão ou de perda aí, vamos dizer, da condição do poder familiar, nesse caso, se já foi feito isso, a autoridade, então, ela pegará o processo, mandará para o promotor de justiça e o promotor de justiça terá 5 dias para pegar esse processo e olhar, a não ser, tá? Quando o Ministério Público for o próprio requerente. E aí, nesse caso, o juiz irá decidir essa ação em 5 dias. A autoridade, gente, judiciário, por iniciativa do juiz ou ainda por iniciativa ali, ou mediante requerimento das partes ou do Ministério Público, vai fazer o seguinte, olha, vai determinar para que se ouça todas as testemunhas, beleza? Então, todas aquelas testemunhas que são interessadas naquele caso ali, irão ser ouvidas. Se o pedido importar em modificação de guarda, nesse caso, gente, será obrigatória, desde que seja, possível e razoável, que a criança ou que o adolescente sejam ouvidos. Evidentemente que deve ser respeitado o estágio de desenvolvimento. Você não vai perguntar para uma criança de 2 anos se ele quer ou não mudar de parente que está com a sua guarda, porque ele não tem o grau de compreensão necessário. Mas se for, por exemplo, um adolescente de 12 anos, teria condições, tá? Será, gente, obrigatória a oitiva dos pais. Obrigatória. Sempre que eles forem identificados e sempre que eles estiverem em local conhecido. Então, os pais, se são partes da ação, eles terão que ser ouvidos. Só não serão naqueles casos, tá? De não comparecimento perante a justiça quando forem citados. Mas a regra é obrigatória a oitiva dos pais. Se o pai ou a mãe não estiverem presos, a autoridade judicial, gente, vai requisitar a apresentação para que eles sejam ouvidos. Ah, eu não vou, não vai não, o juiz vai mandar buscar para ser ouvido. Pronto, foi apresentada a resposta, o acusado apresentou a resposta. Nesse caso, gente, o juiz vai mandar essa resposta lá para o Ministério Público, para o Ministério Público ver, essa resposta vai no processo. Quantos dias que o promotor de justiça terá para ver essa resposta? 5 dias, tá? Só não será esse prazo, gente, quando for o requerente, ou seja, quando o próprio Ministério Público for o requerente. Nesse caso, se ele já for, gente, já vai marcar logo a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, é aquela audiência onde serão apresentadas as defesas, as provas, as testemunhas. Aí vai estar presente tanto o acusado quanto a vítima, vai estar presente também o Ministério Público, aí serão ouvidas as testemunhas, tá bom? E também será colhido de maneira oral o parecer técnico. Isso só não vai ocorrer quando for apresentado por escrito, ou seja, se ali, tá, o parecer foi apresentado por escrito, então, a partir desse momento estará superado e aí será dado o quê? A palavra
para o requerente, para a vítima, depois será ouvido o acusado, o requerido, e depois será ouvido o Ministério Público. Cada um tem o tempo de 20 minutos para falar, e depois, se é necessário, cada um poderá ser, né, terá o prazo para falar 10 minutos a mais. Não esqueçam a ordem. Quem eu ouço primeiro? A vítima, depois o acusado. A vítima aqui, gente, é quem pediu, tá? Que houvesse a suspensão ou perdimento do poder familiar, tá bom? Requerido é quem está sendo ali chamado, ou seja, quem vai perder. A decisão, gente, será proferida na audiência, mas poderá a autoridade, tá, de maneira excepcional, designar uma data ali para ser feita a leitura da decisão a respeito dessa perda. Quando o procedimento de destituição do poder familiar for iniciado pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, não vai haver, gente, a necessidade da nomeação de curador especial em favor da criança ou do adolescente. Isso despenca em prova. Por favor, muita atenção. Qual é o prazo máximo para que seja concluída uma ação de suspensão ou destituição do poder familiar? 120 dias. Isso despenca em prova. Despenca. E nesse caso, gente, em 120 dias terá-se uma decisão. Essa decisão, no caso, caberá ao juiz que poderá decidir o seguinte: olha, se realmente não tiver como manter aquela criança ou aquele adolescente ali junto àqueles pais, ou seja, se não houver como manter ali o poder familiar, então ele vai fazer o quê? Ele vai dirigir esforços para que a criança ou adolescente seja colocado numa família substituta. Então não tem condições de permanecer com a família? Vai para uma família substituta. A sentença que decreta a suspensão ou a perda do poder familiar, ela vai ser averbada, gente, junto ali à certidão de nascimento da criança ou do adolescente. Então, aquela criança ou adolescente que teve ali, no caso, que foi, né, no caso ali, participou desta ação, se houve ali a perda ou a suspensão do poder familiar, onde constam os nomes ali do pai e da mãe, vai constar lá que ambos perderam ou tiveram suspensos o poder familiar, bom? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, esta é uma aula para você assistir pelo menos 3 vezes. Se você não é operador do direito, gente, isso é uma sequência. Isso aqui que eu acabei de falar para você é uma sequência. É uma sequência de como a ação acontece, tá? Esta ação de suspensão ou perda do poder familiar, tá bom? Não se assustem, esse assunto é muito cobrado, mas aquilo que é mais cobrado eu dei destaque para vocês, beleza? A nossa aula foi um pouquinho mais extensa, mas vamos aqui ficar juntos, eu e você, vamos para a nossa aprovação, beleza? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!